Olá a todos. Hoje eu vou apresentar um trabalho do 11º Congresso Brasileiro de Engenharia de Fabricação 2021, trabalho de número 0140, que tem como título a análise dos tipos de ferramentas de metal duro com e sem revestimento e torneamento de titânio comercialmente puro grau 4. O meu nome é Carlos Vinícius Lemes e esse trabalho foi motivado pelo trabalho de dissertação de mestrado apresentado na Unicamp. Eu tive o prazer de ter como orientador o professor doutor Anselmo Eduardo Diniz, que está aqui também como autor. Então, vamos introduzir ao tema falando do titânio, que é um material que vem sendo cada vez mais utilizado em diversos segmentos da indústria por possuir excelentes características, como elevada relação resistência a peso, elevada resistência à fadiga e ao escoamento, resistência em altas temperaturas, excelente resistência à corrosão e a biocompatibilidade. Porém, as mesmas propriedades físicas, químicas e mecânicas que tornam esse material desejável para uma série de aplicações também comprometem a sua usinabilidade, ou seja, o titânio é um material de difícil usinabilidade. Então, qual é a pergunta que paira no ar para todas as empresas que manufaturam titânio? Qual é a melhor solução para a usinagem de titânio, comercialmente puro grau 4? É um metal duro sem revestimento ou é um metal duro com revestimento? Se tem revestimento, pode ter titânio na sua composição? Sim ou não? Essa pergunta foi feita para 4 fornecedores, referências aí no fornecimento de ferramentas de metal duro e de revestimentos PVD. E os 2 primeiros fornecedores disseram que o inserto sem revestimento para a classe de Superliga é a primeira escolha, a melhor solução para a usinagem de titânio comercialmente puro grau 4. Já o fornecedor C disse que o revestimento carbonitrato de titânio alumínio é a melhor opção, mas o nitrato de titânio alumínio, como segunda opção, também pode ser utilizado. O fornecedor D disse que o revestimento de nitrato de cromo alumínio é a melhor solução, revestimento que não tem titânio na composição. É a melhor escolha para a usinagem de titânio. E o nitrato de titânio alumínio, como uma segunda opção, também pode ser utilizado. Então, aqui a gente tem como objetivo geral avaliar o desempenho das ferramentas de metal duro com e sem revestimento em torneamento de titânio comercialmente puro, grau 4. Objetivos específicos é medir e comparar a vida da ferramenta de metal duro sem revestimento e ferramentas revestidas com nitrato de titânio alumínio, nitrato de cromo alumínio e carbonitrato de titânio mais nitrato de titânio alumínio. Ou seja, são 3 revestimentos que foram aí sugeridos pelos fornecedores consultados no torneamento de titânio comercialmente puro grau 4. Também vamos avaliar os mecanismos de desgaste presentes nessas ferramentas e relacionar o custo-benefício para essa aplicação. Então, o teste se deu em uma máquina CNC, cabeçote móvel, torno tipo suíço. A ferramenta é uma ferramenta positiva no conjunto aí suporte mais inserto, é um inserto DCGT com raio de 0,2, um quebra-cavaco bem positivo, como a gente pode ver aqui na imagem. Os testes, como eu mencionei, foi feito com inserto sem revestimento e o mesmo inserto, ou seja, com o mesmo substrato, né, com a mesma geometria e tudo igual, só mudou o revestimento para as outras 3 aplicações. Nitrato de titânio alumínio, nitrato de cromo alumínio, carbonitrato de titânio mais nitrato de titânio. E esses insertos foram testados em 2 condições. A primeira condição, velocidade de corte 55 metros por minuto, que é a velocidade de corte usual, encontrada na empresa que manufatura esse tipo de peça, né, que tem essa aplicação. E a segunda velocidade de corte foi 66 metros por minuto, ou seja, 20% a mais da velocidade de corte usual. Ok? Então, em total, aí nós temos 8 testes que foram realizados, todos com réplica, para garantir aí ter uma confiabilidade maior. As condições gerais de usinagem, então, nós temos aqui, para as 2 velocidades de corte que eu mencionei, o avanço foi fixo, não variou para nenhum teste. O AP considerado médio, aqui 1,2 milímetros, então essa área aqui, cinza, um pouco mais claro, foi todo o volume de cavaco removido nessa aplicação, então podemos considerar como uma usinagem média, não é desbaste, também não é acabamento. Ok? RPM máximo, que é o máximo da máquina, 8.000. E aqui, para a velocidade de corte, 55 metros por minuto, o tempo de contato ferramenta-peça foi de 3,1 segundos. E já para a velocidade de corte, 66 metros por minuto, o tempo de contato ferramenta-peça foi de 2,6 segundos.
critério de fim de vida da ferramenta foi a rugosidade superficial da peça, ou seja, quando a peça atingiu a rugosidade superficial de 0,8 RA, foi dado como fim do teste e esse foi a vida da ferramenta, foi o fim da vida da ferramenta. Aqui as características de todas as ferramentas utilizadas nesse teste. Então, nós temos um revestimento monocamada para o inserto de nitreto de titânio e alumínio. O nitreto de cromo alumínio possui uma dupla camada, ou seja, tem a camada de adesão, tem a camada aqui monobloco, tem um top layer aqui na camada superficial. E o carbonato de titânio mais nitreto de titânio tem uma característica diferente das demais aqui, né? Ela é multicamadas. Okay? Essa é a estrutura nanométrica aqui do revestimento. Aqui nós temos a microdureza superficial para cada um. Então, para a primeira aplicação, podemos dizer que a microdureza é a microdureza do metal duro. E as outras três são as microdurezas aí que essa ferramenta possuiu, né, com essa camada superficial de revestimento. Ok? Coeficiente de atrito. Então, nós temos aqui 2 na parte de 0,3, os outros 2 mais ou menos na metade, o coeficiente de atrito dos demais. A espessura total de camada, 2 a 4 microns, é o usual para PVD. Temperatura máxima de trabalho, aqui nós temos que um se destacou um pouco mais que os outros, né? Ou seja, tem uma propriedade, esse revestimento possui uma propriedade de resistir a uma temperatura maior de trabalho. Temperatura do processo PVD é similar para todos. Então, aqui o resultado do trabalho, nós temos que o inserto carbonitreto de titânio mais nitreto de titânio foi um inserto que possui uma maior vida, né, nessa aplicação. Aqui a vida da ferramenta foi mensurada em comprimento usinado, ok? Em metros. Nós temos aqui o azul, que é a velocidade de corte 55 metros por minuto, e o verde, a velocidade de corte 66 metros por minuto. E esse revestimento possuiu aqui, ele usinou, né, 68 metros na primeira condição e 62 metros na segunda condição, ou seja, foi o melhor resultado comparado com os demais insertos, ok? Ou seja, esse revestimento foi o melhor para essa aplicação. Aqui nós temos uma imagem de microscópio. Na imagem A é a superfície de folga da ferramenta, na imagem B é a superfície de saída da ferramenta. E aqui nós fizemos uma análise EBS, ou seja, checamos aqui quais os elementos químicos encontrados em cada região, né? Foram 7 pontos aqui coletados. E aqui, olha que curioso, essa ferramenta sem revestimento foi feita na velocidade de corte 55 metros por minuto, né? Nós temos essa análise para todos os insertos, ok? Para todos os 8 testes. Aqui eu vou mostrar só um para dar de exemplo para vocês. Comprimento usinado de 32 metros e o VB, que é o desgaste da ferramenta, de 0,45 milímetros, né? Medindo esse VB aqui. O curioso aqui é que tem titânio em todos os pontos aqui que nós checamos com o EBS. Ou seja, tem titânio, mas a ferramenta não tem titânio. Então, só pode ser o titânio da peça, né? O material da peça ficou aderido na ferramenta. Ok? A ferramenta é de metal duro, então a ferramenta aqui só tem o tungstênio e o cobalto. Okay? Então, tudo que tem titânio aqui é peça, é material da peça. Então, com isso, e com as demais imagens também, que eu não vou mostrar aqui, mas foi feita a mesma análise, né? Nós podemos afirmar que o mecanismo de desgaste e adesão, conhecido como attrition também, foi predominante para todas as ferramentas, né? Esse mecanismo acontece, ele gera a subtração de partículas da ferramenta, quando o material é aderido e arrancado. Nessa que ele adere e arranca, ele leva contigo grãos da ferramenta. Então, essa subtração aí de partículas da ferramenta é dada por esse mecanismo, adesão ou attrition. Aqui nós temos um desgaste de VB da ferramenta, né? Como eu mencionei o primeiro, lá 0,45 de VB. Aqui nós temos todos os VBs para todas as ferramentas, né? Então, a gente vê que teve uma variação muito grande, de 0,12 até 0,5 milímetros de VB. Considerando que a rugosidade superficial RA foi igual para todas, então a gente pode aqui dizer que o VB não tem relação direta com a rugosidade superficial da peça, ok? Aqui a gente fez a análise de custo das ferramentas. Podemos dizer que a ferramenta que teve o maior desempenho, melhor desempenho, ela não é a mais cara. A gente vê que tem uma mais cara que ela.
mas também não tem muita diferença de preço, não é discrepante a diferença. E aqui, com a vida em metros e com o custo da ferramenta, eu fiz uma análise aqui, custo por metro usinado, ou seja, para usinar 1 metro, quanto eu tenho de custo de ferramenta. E aí, nessa análise, eu vejo que essa ferramenta que teve um melhor desempenho, obteve um menor custo por metro usinado em relação aos outros, sim? Tanto para a velocidade de corte 55, como para a velocidade de corte 66. Aqui eu tenho uma análise mais completa de análise custo-benefício, né? Uma análise realmente de chão de fábrica, aí eu considero tempo de parada de máquina, custo, hora máquina e tudo mais, quantas vezes eu troco, enfim. Nessa análise, a gente vê que também os menores custos que eu tenho aqui, que foram destacados, né? É para a velocidade de corte de 55 metros e 66 metros, foi o inserto que também teve um melhor rendimento em metros. Ok? Então, com isso eu posso afirmar que esse revestimento para velocidade de corte de 55 metros por minuto obteve um maior comprimento usinado, teve um menor custo total. Então, vamos utilizar isso para quando não é gargalo, com velocidade de corte de mínimo custo. Esse revestimento com velocidade de corte 66, ele obteve o segundo maior comprimento usinado, segundo menor custo total, e teve um pouco a diferença de vida, com velocidade de corte maior. Ou seja, eu aumentei a velocidade de corte e a diferença de vida não foi muito grande. Teve pouca diferença. Então, podemos utilizar esta ferramenta com essa velocidade de corte quando é gargalo, porque você tem uma velocidade de corte maior. Mesmo que o custo não seja o melhor, é o segundo melhor, né? Ela é recomendada para utilizar quando é gargalo. Podemos chamar também como velocidade de corte de máxima produção. E com isso tudo, a gente pode concluir que esses resultados, primeiro de tudo, que esses resultados foram particulares para a usinagem de implantes dentários, ou seja, aplicações de usinagem média, que não é desbaste nem acabamento, e com tempo de contato ferramenta-peça relativamente curto, tá? Relativamente curto. Podemos afirmar que a dureza superficial da ferramenta não influenciou no resultado, ou seja, a ferramenta que possuiu maior dureza superficial não foi a de melhor resultado. Podemos inferir que a temperatura de usinagem é relativamente baixa, né, comparada às demais usinagens de titânio. Por quê? A ferramenta que possui a melhor propriedade, né, que resiste a maior temperatura, também não foi a melhor em vida. Ok? O coeficiente de atrito da ferramenta influencia? Sim. A gente vê que as duas ferramentas que obtiveram, que obteve, né, o menor coeficiente de atrito são as ferramentas que obtiveram os melhores resultados aqui, né? A primeira e a segunda ferramenta. O mecanismo de desgaste predominante nos testes foi o attrition, como eu mencionei. Nessa imagem aqui a gente pode ver a superfície de folga da ferramenta. A gente pode ver que houve muita subtração de partículas da ferramenta, né? E essa subtração foi dada pelo mecanismo de desgaste attrition. O tipo de microestrutura aplicada no revestimento influenciou no teste. Então, aqui a gente tem uma monocamada, aqui a gente tem uma dupla camada e aqui a gente tem uma multicamadas. Né? Então, por possuir essa propriedade, né, de estrutura micrométrica, de multicamadas, esse inserto resistiu melhor ao mecanismo de desgaste attrition, que é a adesão. É o que eu estou dizendo aqui nesse slide também. Então, o multicamadas resistiu melhor ao mecanismo de desgaste attrition, ou seja, possui características físicas que dificultam o desprendimento de grãos após a aderência de material. Okay? O desgaste VB da ferramenta não tem relação com a rugosidade da peça, ou seja, como mencionei, o critério de fim de vida das ferramentas foi 0,8 RA, e o VB variou de 0,12 a 0,50, ou seja, não tem nenhuma relação direta. Deformação do raio da ponta da ferramenta, a gente sabe que influencia normalmente, a gente realmente viu deformação nas ferramentas, então esse é um ponto que a gente tem que considerar sempre na usinagem. E com o aumento de VC, observou uma pouca diferença para esse revestimento, que teve um melhor desempenho, observou uma pouca diferença, né? A gente sabe que a VC realmente é um parâmetro que influencia direto na vida da ferramenta, porém aqui, com um acréscimo de 20%, teve pouca diferença em perca de vida. E a análise de custo-benefício, como mencionei, né, ele foi realmente o melhor em custo-benefício, esse revestimento de carbono de titânio mais nitrito de titânio. Ok? É isso, obrigado a todos e até.